Começar a entrar alguém para falar? Já pode falar. Começamos. Vou colocar aqui também no Instagram. Pessoal, é bem mais legal a gente ver pelo YouTube, porque a gente fez uma apresentação, a gente fez alguns slides, algumas fotos para vocês. Então, assistir pelo YouTube é bem mais bacana, então a gente precisa... para vocês receberem o link do YouTube, é só se cadastrar no link que está na bio, entrar no nosso grupo do Telegram, lá tem o link do YouTube, e aí vocês conseguem acessar, então, para poder ver, não está invertido, a visualização está melhor, a luz está melhor, então por lá é mais bacana de acompanhar, ok? É legal também entrar nos grupos, para que dessa forma... vocês recebam os materiais que a gente preparou. Então, tem alguns PDFs, tem alguns materiais de apoio. Então, lá pelo grupo que a gente vai conseguir fazer toda essa comunicação. Então, todo dia antes da aula, a gente manda, a gente vai estar todos os dias às 8 horas. Antes, a gente envia o link de acesso. E aí, por esse link, vocês chegam aqui no canal do YouTube. Quem está também no YouTube consegue mandar perguntas. E essas perguntas a gente vai responder no final. Para que dessa forma fique mais organizado e a gente consiga seguir, então, o nosso cronograma, beleza? Então, a gente preparou 7 dias de aula muito especial para poder mudar a forma com que vocês trabalham com toxina botulínica. E estou fazendo isso com muito carinho, foi muito empenho, muita dedicação para que realmente ocorram transformações e vocês possam desenvolver, possam melhorar os resultados, ou quem ainda não faz nada, possa começar a fazer e ter resultados incríveis, resultados além do convencional. Por isso que o nosso curso chama Toxina Botulínica Além do Terço Superior, porque a gente vai entregar formas de atuação para ter resultados além dos convencionais. E por que é importante a gente se diferenciar? Porque já existe muita gente no mercado e quem faz mais do mesmo não se diferencia, beleza? Então, estou só esperando um pouquinho para todo mundo entrar. A gente mandou os links agora. Então, estou aguardando uns 5 minutinhos. Mas, enquanto isso, queria falar, então, para vocês, para a gente criar, né, a nossa comunidade do Além do Terço Superior. Vou até deixar aqui uma hashtagzinha para a gente poder usar. Eu já utilizo um pouquinho ela, que é o Além do Terço Superior. Do terço... Ih, vai ficar... Vou dividir, mas é tudo junto. E aí eu vou postando todas as informações que tem também, para a gente poder ir se comunicando. Beleza? Então, olha só, como eu disse. Outra coisa importante. A gente vai ter certificado para essas aulas, tá? Só que a gente precisa garantir que assistam todas as aulas. A gente precisa garantir que quem recebe certificado acompanhou, assistiu todas as aulas. E para isso, então, ao final de cada aula, a gente vai liberar uma senha. E essa senha, vocês depois vão ter que mandar para a gente por um e-mail. Quem tiver todas as senhas, recebe o certificado, beleza? Então, precisa acompanhar todas as senhas para a gente conseguir fazer esse controle, beleza? Então, olha só, vamos lá? Podemos começar? Vamos embora? Eu estou acompanhando aqui para eu não me perder, porque a gente preparou bastante coisa. Bacana, boa. Eu queria saber primeiro, quem está aqui, eu consigo ver vocês aqui pelo chat, tá? Estou vendo aqui a Débora, estou vendo um pessoal que eu conheço, que já foram meus alunos. Tem gente nova também. Então, olha só, eu queria saber quem está aqui. Se é biomédico, enfermeiro, farmacêutico, médico, dentista. Então, manda para a gente aí no chat de onde vocês são. A gente teve um número bem legal de inscrições. Então, eu queria saber um pouquinho mais de quem está aqui para a gente... Deixa eu ver aqui, ó. Boa noite, boa noite. Tô vendo bastante gente conhecida. A Mara tá aqui. Eu saio, né? Quando eu vou para cá, eu saio da câmera. Então, vamos lá. Biomédico, dentista, enfermeira de BH. Renata, minha aluna lá da FUMEC. Vivi. Muita gente conhecida.
Que bom ter vocês aqui. Quero todo mundo aqui todos os dias para a gente poder ir construindo. Eu fui dividindo as aulas para a gente conseguir construir uma linha de raciocínio. Muito biomédico, biólogo e biomédico. Tem gente estudando. A gente preparou também um conteúdo bem legal para estudante. Então, vocês vão ver que a gente cria uma forma de construção de raciocínio que quem é logo do início, quem ainda está estudando, vai conseguir entender, vai conseguir pegar como faz. A gente tem um PDF bem legal que a gente vai disponibilizar amanhã com algumas marcações para que possa se reproduzir, para que a gente consiga pensar, né? Que a gente possa replicar. Tem gente do Acre, acabei de ver aqui agora. Minas Gerais. Então, vamos lá. Para quem que essa semana? Perguntei aqui, né? De onde são, o que faz. Então, essa semana, ela é pensada para quem atua, para quem já faz toxina ou para quem não sabe nada, para quem vai começar agora. E por isso, a gente vai começar primeiro desconstruindo todo tipo de pensamento. A gente já vai começar fora do convencional e depois a gente vai lá no inicinho. Então, a aula de hoje é super especial, que a gente já vai ver um dos pontos que são de maior curiosidade. E depois a gente vai continuar com o porquê que a gente faz isso. Que é isso que vai trazer muita confiança. Entender, eu sempre digo que enquanto não mudar a anatomia, a fisiologia, o mecanismo de ação daquele produto, a gente não vai ter nada de novo. A gente não vai ter nenhuma técnica muito diferente de tudo que se for, né? De tudo que já existe. Então, para isso, a gente vai construir uma linha de raciocínio, para que a gente tenha autonomia, né? Para que vocês tenham autonomia e possam desenvolver todos os tipos de técnica que aparecer no mercado, para ter um pensamento crítico de analisar isso vale para mim? E eu vou fazer isso tudo utilizando uma metodologia que eu já utilizo há bastante tempo, que inclusive é meu tema de estudo de mestrado, que é como que se cria confiança. Então, o intuito dessa semana é que vocês aprendam conteúdo, criem confiança para que possam replicar, para que vocês saiam daqui atuantes, tá? Profissionais atuantes. Então, é para quem aplica, é para quem não aplica, é para quem está começando, é para quem já faz, mas quer conhecer técnicas novas, e aí a gente vai passar por isso tudo ao longo desses 7 dias, e por isso que é importante vocês estarem aqui comigo. E quem não me conhece ainda, eu vi que tem muita gente conhecida, daqui a pouco eu vou me apresentar, mas esse é daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro eu quero falar, da onde surgiu? Por que toxina além do terço superior? Muita gente me pergunta isso, da onde que veio, Lu? Por que você resolveu começar a atuar com a toxina dessa forma? É muito desconhecido, não é uma coisa que é padrão. E, na verdade, então, a toxina além do terço superior, ela veio depois de eu assistir, né? Depois de eu assistir algumas aulas, conhecer alguns professores de fora do Brasil que tinham resultados fora do convencionais, que eu via tendo resultados que eu não conseguia ter na minha clínica, e eu parei e falei, nossa, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado, tem alguma coisa que está me limitando. E não só um resultado de toxina, mas às vezes, quando a gente vai fazer um preenchimento e não tem um resultado tão legal, o resultado, né, o procedimento de toxina pode interferir nisso. Então, a toxina, além do terço superior, ela vai ser aquele procedimento que a gente coloca na clínica. Toxina é um procedimento muito bem aceito, né? A gente já fala de toxina há mais de 20 anos no Brasil, então os pacientes já aceitam muito bem. É um procedimento onde a gente tem um baixo custo, baixo investimento, então eu não tenho nada, eu não preciso investir em aparelho, eu não preciso investir em local para atendimento, eu posso fazer uma parceria, então eu não preciso de um grande investimento, eu posso comprar um frasquinho de toxina botulínica e começar a fazer dinheiro assim. Então, a gente tem, né, a habilidade de se desenvolver, de trabalhar com a toxina, ela vai fazer com que a gente cresça na carreira muito mais rápido, com baixo investimento. Então, hoje, quem fala não tem nada, por onde eu começo, eu falaria começa com toxina. Então, tem boa aceitação, bom preço de mercado, fácil de começar. E por que além do terço superior? Para a gente ter resultados diferentes do que a gente vê por aí. Então, a gente conseguir, eu vou mostrar daqui a pouco uns resultados, então, a gente conseguir fazer um lifting facial só com toxina, a gente conseguir aumentar o lábio, conseguir melhorar um resultado de rinomodelação, a gente conseguir fazer um arqueamento de sobrancelha satisfatório, a gente saber como não arquear uma sobrancelha
porque nem todo paciente, não só homem, mas mulher também às vezes não quer. Então, a gente precisa ter um resultado satisfatório, e aí, por isso, a gente tem que ir além do convencional, para ter resultados além dos convencionais, além do padrão, para a gente se diferenciar. Tá, Lu, mas eu ainda não sei fazer nada. Você tá aqui falando que eu vou fazer nariz, boca, pescoço, eu não sei fazer nada. E aí? E agora? Então, a gente vai ter um passo a passo, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar no processo de construção de conhecimento. Então, é uma coisa, inclusive, que a gente fala muito na área de educação. Não existe transmissão de conhecimento. Eu não transmito o que eu sei. Eu vou te ajudar a construir o seu conhecimento. Já pensaram aquela coisa assim? Quando a gente repete só alguma coisa, se eu te falar, faz esse ponto assim, dessa forma, a gente esquece. Mas se você entende, esse ponto dessa forma é porque o músculo é de certa forma, o músculo tem uma posição, o músculo tem outra, a gente entende. Então, isso é construir conhecimento. E é isso que a gente vai fazer durante essa semana. Então, a gente vai construir o conhecimento de toxina para você parar e pensar, faz sentido eu colocar esse ponto aqui no nariz? Não faz? E aí, a gente ser livre, ser autônomo para poder desenvolver, beleza? Então, a gente vai começar do zero, não sei nada, e a gente vai desenvolver esse pensamento ao longo desses 7 dias para que vocês saibam daqui realmente fazendo toxina botulínica. Esse daqui é um depoimento que eu trouxe, a gente até recebeu hoje de uma aluna nossa, da Marina, e eu trouxe, porque eu achei muito legal o que ela falou. Não sei se dá para todo mundo ler, eu sei que quem está no Instagram realmente não consegue, então eu vou ler o que ela escreveu. Está escrito: sou esteticista há 8 anos e sou estudante do 7º período de biomedicina. Começando agora os investimentos em cursos voltados para minha futura profissão como biomédico estético. Por já ter investido muito em cursos que nem sempre tive retorno esperado, hoje eu seleciono profissional em metodologia, que é um dos grandes diferenciais que a gente, um dos grandes focos que a gente tem aqui, que eu mais me identifico. Então, metodologia de ensino que identifica na construção de aprendizado. E por esse motivo, ela fez comigo o curso de toxina, e ela acredita que o primeiro curso da carreira é o mais importante, que ele te impulsiona ou ele te desmotiva. E a gente já teve esses relatos também de outros pacientes que às vezes fizeram outro curso e desmotivaram, saíram da área e agora estavam querendo retornar. O curso é didático, completo, mas por que eu trouxe, então, esse depoimento? Para mostrar que a gente pega um aluno realmente, que é o que a gente vai fazer aqui durante essa semana. Quem não tem nada, a gente vai construir para realmente sair fazendo, para realmente ter uma transformação. Então, vamos lá, vamos só entender o que vai acontecer. Então, serão 7 aulas, todo dia às 20, Lu, sábado, sexta, domingo, sim. Se a gente quer transformar, se a gente quer aprender, a gente tem que se dedicar. E por isso, todo dia. Eu vou estar aqui me dedicando, eu vou estar aqui sexta, sábado e domingo, então vocês têm que estar aqui comigo também, né? Porque eu estou fazendo isso aqui por vocês e eu espero a companhia de todo mundo para passar sexta, sábado e domingo comigo aqui também. Todo dia, 20 horas. Cronograma das aulas está no grupo. Eu vou falar aqui um pouquinho, eu anotei até para a gente ter. Então, hoje, por que fazer toxina botulínica além do terço superior, é o nome da nossa aula. Amanhã, o que você precisa saber antes de começar. Terça, a aula chama Dispor, Botox é Botox, onde a gente vai falar das marcas, diluição, o que é um, o que é outro, como que eu preparo, aquela conta de matemática que às vezes é difícil da gente fazer, que a gente para pensar um pouquinho. Como convencer o cliente a fazer a aplicação é a 4ª aula, porque não adianta a gente saber fazer o cliente chegar e a gente não transformar, a gente não fazer aquilo virar uma venda. Então, como convencer o cliente a fazer a aplicação? Aula 5, microtox, técnica super atual, que tem resultados incríveis, que a gente pode fazer corpo inteiro, axila e diversas outras regiões. Aula 6, como se diferenciar no mercado de toxina botulínica. Aula 7, segurança na hora de fazer a aplicação e marcação. Então, a gente vai aí, ao longo desses 7 dias, trabalhar com essas 7 aulas, todos os dias às 20. Esse cronograma está no grupo, tá? Tanto no Telegram quanto no grupo do WhatsApp. Lá também, Telegram e grupo de WhatsApp, que a gente vai mandar todos os materiais. E lá, vocês vão precisar depois, lá a gente vai colocar, na verdade, o e-mail, que vocês têm que mandar as senhas no final. Então, lembrando, para quem não estava aqui no início, a gente vai ter certificado para quem acompanhar todas as aulas, e esse certificado ele só vai ser emitido
para quem enviar para a gente as 7 senhas. Ao final de toda a aula, eu vou falar uma senha, e aí vocês anotem, e no final manda para a gente todas as 7 senhas no e-mail, e a gente devolve o e-mail com um certificado com as horas que foram de aula, tá bom? Então, precisa ficar atento a essas senhas. É uma forma que a gente tem de controle para poder bonificar quem está aqui com a gente realmente assistindo, né? Então, a gente vai fazer isso para quem assiste, para quem acompanha e está aqui durante o curso, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu esqueci de falar. Eu tenho que colar, tá, gente? Porque é muito conteúdo que a gente tem para passar e muita coisa para falar. Então, vamos lá. Nosso objetivo. Todo mundo que está aqui, um degrau abaixo ou 2 degraus acima, nosso objetivo é que você saia, então, na terça-feira, lá em cima. Sabendo, conhecendo, confiante, para poder realizar essa aplicação, para poder trabalhar com esse procedimento. E aqui eu vou ensinar como que eu fiz, como que foi essa minha escada, como que foi essa minha trajetória, né? Então, como que eu comecei 8 anos lá atrás, quais foram os obstáculos que foram me aparecendo, quais as soluções que eu achei, quais foram as frustrações, o que deu errado, e aí eu vou colocar o que deu certo, para a gente poder ir percorrendo juntos essa escada, esse degrau, para a gente terminar no final, lá em cima, todo mundo junto. Então, eu vou contar agora aqui um pouquinho da minha história, só para primeiro me apresentar e contar para vocês um pouco de como que foi o meu começo. Isso para que a gente possa, né, para que eu consiga passar ali para vocês, às vezes, alguma forma de resolucionar um problema que hoje pode ser seu. Então, eu comecei há 8 anos atrás, eu sou biomédica, eu sou graduada, então, eu sou formada em biomedicina, pós-graduada em estética. Na minha época não existia a gente sair habilitado, né? Hoje, as diversas profissões já conseguem sair habilitados desde que façam estágio curricular. E quando eu comecei, a gente não tinha essa possibilidade, então eu fiz a minha pós-graduação em estética, em biomedicina estética e estética avançada. Na época só existia biomedicina, por isso que a gente a gente tem o costume de falar biomedicina estética. Então, a gente começou há um tempo atrás com a pós-graduação, e aí eu comecei a dar aula na pós-graduação para biomédicos e comecei a atender. Logo que eu comecei a atender, meu primeiro emprego como biomédica esteta foi em uma clínica que era franquia de emagrecimento, CLT, carteira assinada. E ali eu via que eu conseguia desenvolver algumas das minhas habilidades, só que eu era um pouco fechada, eu era um pouco engessada, e eu não conseguia, então, desenvolver tanto, eu ficava um pouco limitada. Então, essa foi a minha primeira forma de trabalho, que é uma das formas de trabalho que os profissionais de estética podem ter, que é o trabalho em CLT, carteira assinada. Eu acho que tem um grande benefício do trabalho de CLT, porque você não tem muita preocupação. Às vezes, quando você está começando, é legal começar com algum direcionamento, a clínica já tem toda a parte administrativa, então, às vezes, é bacana começar dessa forma, mas eu senti que não era muito para mim. Logo depois disso, eu resolvi, aí vem mais um ponto que eu já falei com você sobre a toxina. Apareceu uma oportunidade, eu acompanhava uma dermatologista, e apareceu uma oportunidade de eu comprar a clínica dessa dermatologista. Ela foi embora, ela não queria mais ficar no Brasil, ela foi embora, e ali ela me vendeu a clínica, e 80% do valor que eu paguei da clínica era um aparelho, uma luz pulsada. E depois de, sei lá, eu paguei 25 mil, não lembro, numa luz pulsada. E com apenas 15 dias, essa luz pulsada queimou. Então, eu tinha comprado, essa luz pulsada queimou. E eu perdi meus 25 mil. Logo no início da minha carreira, começando, não tinha, estava parcelada, eu não tinha conseguido nem fazer dinheiro com ela. E aí, eu tive que me virar. E foi aí que eu falei, olha, eu não vou ficar investindo em aparelho. Porque aparelho, a gente faz um investimento grande, a gente precisa de uma manutenção, e a gente, com as mãos, insumo, toxina, preenchimento, intradermo, a gente consegue não investir e ter grandes resultados. Foi então que eu comecei a investir nos injetáveis. Inclusive, hoje eu postei no meu Instagram a foto do primeiro paciente que eu fiz, que foi meu pai, em um curso, né? Ele foi meu modelo num curso de preenchimento. Eu investi em fazer esse curso para poder começar. Fiz um curso de toxina e preenchimento junto, para poder começar, para poder, então, ficar livre de aparelho. E aí fui
trabalhar com os injetáveis. E aí tive essa clínica durante um tempo, me mudei depois para o interior, vendi essa clínica, mudei para o interior e abri um consultório. Então, olha só, eu já tive CLT, logo depois eu fui dona de uma clínica e depois eu fui dona de um consultório. Consultório, então, é aquele, né? Você tem uma sala, tem suas coisas ali, na hora que você está ali trabalhando, funciona. Na hora que você está ali trabalhando, ele está aberto. Se você fechou, ele não vai estar funcionando mais. E aí, eu, muito gostando de estudar como eu sou, eu acho que eu não consigo parar de estudar, resolvi fazer nutrição. Na hora que eu fui fazer nutrição, o consultório ficou parado. E aí eu falei, vou abrir outra clínica, segunda clínica. Depois, então, mais uma forma de trabalho. Dona de consultório, dona de clínica, CLT. Depois voltei para Belo Horizonte. Na hora que eu voltei para Belo Horizonte, eu defini que não ia mais abrir clínica. Eu ia trabalhar como parceira. Já contei, acho que tem até no meu Instagram, sobre percentual. É uma dúvida frequente que as pessoas me mandam. Quantos % que a gente faz nessas parcerias? Então, parceria de 40, 60, 50, 50, 20, 80. Então, para a gente conseguir, né? Como funcionava? Eu pegava a clínica tinha já alguns pacientes, ou não, eu levava os pacientes, isso influencia no percentual, e aí a gente eu ia atendendo ali, só que eu chegava, o consultório está arrumado, se a secretária faltou, isso não é problema meu, então essa é a vantagem que eu vejo de parceria, tá? Então, são essas as formas de trabalho. E aí, eu cheguei, então, há um tempo atrás, fui desenvolvendo na área de cursos, e hoje eu tenho meu instituto, onde a gente forma diversos alunos em todas as áreas da estética. A toxina botulínica é um curso especial para mim, que a gente, né, eu tenho um amor especial por ele, e a gente oferece ele aqui também no instituto. E aí, ao longo desses 8 anos, já são mais de 500 alunas formadas, 500 alunos, né? A gente tem, hoje, homens mais presentes no mercado, então a gente tem mais de 500 alunos formados, e por isso, depoimentos tão legais como esse que a Marina mandou pra gente. Então, quis contar rapidinho, se eu começo a falar da minha história, eu começo a demorar muito, porque eu vou querendo entrar em cada detalhe, mas se alguém tiver alguma dúvida, me manda depois, que eu conto no meu Instagram, tem várias vezes eu já contei essas histórias, certo? E aí nesse meio tempo, então, comecei a fazer meu mestrado. Eu faço um mestrado na Argentina, em Educação e Ciência da Saúde. Isso significa que eu ensino profissionais da saúde, né, eu trabalho metodologias de ensino para profissionais da saúde. Então, qual é a melhor forma? Porque a gente tem um grande problema quando a gente fala no ensino para profissionais da saúde. O profissional da saúde, ele precisa, mais do que os outros, ter coragem para atuar. Na hora que a gente vê ali, a gente precisa ter né? A gente vê o paciente, a gente precisa ter firmeza, a gente precisa ter coragem. E aí foi disso que eu desenvolvi metodologias de fazer com que os profissionais tenham confiança. E eu afirmo para vocês, por todo o meu estudo, pelo meu mestrado, a melhor forma de ter confiança é conhecimento e prática. Sei fazer. Vai chegar uma hora que vocês vão ter que praticar. Lu, dá medo, vai com medo. Se você sabe, não tô falando faz sem saber. Tô com medo, faz com medo que vai dar certo, sabe? Tendo conhecimento, vai que vai dar certo. Medo todo mundo tem, certo? Então vamos lá. Então vamos começar direto no toxina botulínica, já falei demais. Vamos começar então, deixa eu beber uma água só, porque tá ficando calor. Vou ligar lá. Repete no Instagram. Pessoal que está no Instagram. Estão vendo? Não dá para assistir direito. Fica virado, porque a gente está transmitindo no YouTube. No YouTube, então, a imagem está bem melhor, está bem mais próxima, está do lado certo. Então, quem está no Instagram, entra no link que está na bio, se inscreve, vai cair no canal do Telegram. Vai mandar um e-mail, vai se inscrever, vai cair no canal do Telegram. Caiu no canal do Telegram, tem um link ali, tá? E aí, desse link do Telegram, vocês conseguem ter acesso ao YouTube. Entrou, amanhã a gente manda um novo link. Tem um grupo de WhatsApp também, e aí a gente vai mandando, tá? É porque o grupo de WhatsApp hoje a gente já mandou, para quem já tinha se inscrito. Então, vamos lá. Por que eu preciso fazer toxina além do terço superior? Eu trouxe essa foto que eu acho que responde tudo, tá? Aqui, então, a gente tem um antes e depois de uma paciente com uma sessão de toxina botulínica. Então, eu tô falando que ela chegou no meu consultório, assim, vamos supor, dia 1º, 15 dias depois,
ela voltou assim. Então, Lu, o que você fez? O que foi feito? Toxina no rosto inteiro, tá? Então, a gente fez terço superior, terço, né? Pescoço, depressor do ângulo do lábio. Quando a gente olha ela de perfil, olha como é que tá bem mais definido. Então, só com toxina. E a gente precisa saber fazer isso para se diferenciar no mercado. A gente precisa chegar... Eu lembro que quando eu comecei, inclusive uma prima, ela é prima da minha mãe, minha prima, assim, de segundo grau, ela chegou para mim e falou assim, Lu, eu quero fazer botox com você. Só que a moça que eu faço, ela põe um pontinho aqui no meu nariz, e nem era embaixo, era em cima, assim. Põe um pontinho aqui no meu nariz que empina. E eu gosto muito da pessoa que talvez nosso paciente vai fazer lá com a sobrinha dela, vai falar assim, mas a pessoa que eu faço, ela faz um ponto aqui que fica melhor do que o que você está fazendo. E isso fideliza, isso dá credibilidade, isso faz com que a gente, mesmo, né, eu sempre tive cara de mais nova, mas que a gente, sendo nova, começando a firme, vou fazer um trabalho tão bem feito, que você nem vai preocupar se eu tenho lá 20, 30, quantos anos eu tenho, porque você vai ver que eu sei fazer. Então, voltando à nossa paciente. Começamos aqui, 15 dias depois, ela volta. Ângulo de mandíbula definido, nariz empinado, malar, parece que a gente colocou bochecha. Não tem nada de preenchimento nessa paciente. O que aconteceu? Eu simplesmente peguei o músculo platisma, que é o músculo mais forte que a gente tem, o maior músculo que a gente tem no corpo, né, da face pescoço, e parei. Ele não tinha mais a situação de puxar para baixo. Ele é um músculo que deprime. Aqui, ó, puxa para baixo. Então, se ele deprime e eu tiro, todos os músculos que puxam para cima vão conseguir ter uma força maior. É lá aquela aula de física que a gente não gostava, ela falava isso. Deixa eu achar o outro pincel. Ela não falava assim, olha, soma a força de baixo com a força de cima. A maior força ganha. Se a maior força for do platisma que está deprimindo, ganha, o rosto desce. Se a maior força for de cima, ganha, o rosto sobe. Isso daí são antagonismos, né? Músculos antagônicos. Um faz um movimento, o outro faz outro. E aí, então, a gente precisa parar uma musculatura para deixar a outra funcionante, para a outra ficar mais forte e a gente conseguir fazer um lifting. E a gente vai fazer isso em diversas regiões. E hoje, então, a gente vai trabalhar sobre esses pontos, os pontos de terço inferior e médio, beleza? Eu vou passar eles para vocês. Então, olha só, o que eu fiz aqui nessa paciente, então? A gente fez pontos de platisma. Como, Lu? Como que eu posso fazer ponto de platisma? Duas formas, anota aí. A gente consegue fazer platisma 90 graus. Achei, eu tô sem botox, então tá ótimo para eu poder ser modelo. Achei o músculo aqui, ó. Peguei, banda platismal. 90 graus, 90 graus, 90 graus. Marco. Eu falo que o sucesso da toxina é marcação. Você tem que fazer uma marcação bem feita, que quando o paciente está sentado, você marcou, na hora que você deita, você pode confiar no seu trabalho. A gente tem que ter confiança no que a gente está fazendo. Então, fui, marquei os pontos, posso fazer a 90 graus ou posso fazer o platismo inteiro em pápula. Um tanto de pápulazinha. E aí vou fazendo por toda a banda. Claro que a gente vai tomar cuidado com a glândula, né, com a tireoide. E aí a gente vai fazer, então, todo esse platismo. E tem um truque aqui, olha, que ninguém conta, mas eu vou contar para vocês agora. A gente consegue ter uma atuação de platisma, a gente consegue pegar platisma de uma forma que vai ter uma grande ação nessa bochechinha de bulldog que todo mundo se queixa, que é colocando bem no osso, bem aqui, olha, no osso da mandíbula. Então, a gente entra aqui no osso e a gente coloca ali umas 4 unidades de toxina, 90 graus, garantido que está em platisma. A gente sai de masseter, sai de depressor do ângulo do lábio, venho aqui em platisma, aplico umas 4 unidades. E aí, a gente consegue ter um efeito de elevação, tá? Quem são os músculos elevadores, então, importantes da gente trabalhar aqui? Platisma, depressor do ângulo do lábio e talvez um mentual. A gente consegue ter uma projeção. Como eu vou avaliar se precisa do mentual? Sabe aquela hora que o paciente entra na sala? Sabe aquela hora que o paciente está lá no consultório e aí a gente está conversando? Analisa, fica vendo. Ele mexe o mento? Dá aquela celulitezinha no queixo? Se dá, ele é um músculo que está ativo. Então, a gente pode colocar toxina ali também. Certo?
E aí, então, a gente deprime os depressores, a gente paralisa os depressores, os elevadores começam a atuar, ok? E aí a gente arqueia a sobrancelha com toxina, a gente abre o olhar em orbicular, tá? Muito cuidado, a gente vai falar disso amanhã. Mas com tratamento de frontal, às vezes a gente quer levantar o olhar só com o frontal e, na verdade, frontal deprime. Vou explicar isso para vocês amanhã, que é um ponto. Inclusive, a gente estava trabalhando isso no Instagram esses dias, sobre a falsoptose, a importância da gente tratar frontal, que parece que é uma coisa padrão e banal, e não, a gente precisa ter muita atenção. E aí, então, terço superior, lábio, olha a projeção de lábio, eversão do lábio. E aí, quando a gente olha, os ângulos estão todos, todos os vetores estão mais angulados. E aí, a gente fez isso com, então, tratamento de platismo, depressor do ângulo do lábio, mentual, deixando funcionar zigomático maior, zigomático menor, fazendo funcionar o elevador do lábio. Então, a gente consegue... deprimindo, lembrando da aula de física que a gente julgava ser inútil e agora a gente precisa dela para poder entender. Esse resultado é de uma aluna minha. Camila foi minha aluna há alguns anos já, eu acho que Camila foi minha aluna há uns 3 anos atrás, e ela postou esse resultado que eu achei sensacional e era impossível não compartilhar. Deixa eu ver se é ela que falou. Ah, não, eu achei que Camila estava aí agora falando alguma coisa. E o que ela fez? Botox em platisma. Aqui foi feita na técnica de microtox, de micropápulas. Vou explicar para vocês, se não me engano, na aula 5 ou na aula 6, como a gente faz o microtox, que é uma das técnicas que a gente pode utilizar para tratamento de platisma. Nessa paciente eu fiz intradérmico e nessa paciente Camila fez microtox. E aí, então, ela veio aplicando em toda a região de platisma. Como que eu acho? Olha como é que é visual, olha aqui a banda, como é que a gente consegue ver. Então, a banda platismal, ela é visível. E aí, a gente pode pedir para o paciente fazer a movimentação. Contrai, consigo fazer. E aí, a gente vem aplicando, ok? E aí, a gente vem aplicando nessa região. E aí, Camila fez esse resultado sensacional. Olha como é que parece que tem um tratamento para flacidez. E não tem. Por quê? Qual que é a função? Quando o músculo está contraído, tem flacidez de pele. Se a gente relaxa, essa pele consegue ficar mais lisa. Então, a gente tem que fazer toxina em platismo. A gente tem que olhar para o paciente pensando nisso. A gente tem que considerar isso nos nossos tratamentos, ok? Aqui é um depoimento que a Camila me mandou também. Ela fez um curso comigo, a gente trabalhou tudo, desde toxina, preenchedor e tudo mais. E aí ela fala, esse curso foi o divisor de águas. Eu falo que a gente gosta de ler essas coisas porque é a intenção. É a intenção que isso aconteça com vocês. Que vocês me mandem, por favor, esses depoimentos falando, Lu, eu fiz, eu consegui. Porque esse é o intuito, né? A gente estuda como fazer, como ensinar, para ter pessoas que atuem. Se for para eu chegar aqui, falar e não acrescentar em nada, a gente pode todo mundo ir para casa dormir, que vai, né, não vamos gastar tempo com isso. Então é isso, olha, o divisor de águas, e aí ela né, conseguiu desenvolver as técnicas, ela atua e ela tem suporte. É uma outra coisa que a gente trabalha muito, né, que a gente preza muito aqui no Instituto, é o suporte pós-curso, para que os alunos, principalmente aqueles que estão começando, ou aqueles que a gente não tem um foco somente no conteúdo, a gente tem um foco na carreira, e a gente acompanha todos os nossos alunos por tempo indeterminado. Então, os alunos continuam sendo nossos, e aí agora profissionais, a vida inteira. Vamos lá, certo, gente? Platismo, ok? Pessoal, eu vi aqui perguntando se as aulas vão ficar gravadas. Sim, essa aula está sendo gravada. Várias pessoas me mandaram que trabalham como plantonista, não conseguem assistir a aula nesse horário. Então, ela vai ficar gravada por 24 horas. Aonde tem acesso à aula? Suporte? Vai ser o mesmo link, mas vai receber nos grupos. Vai receber no grupo. Então, quem está no grupo recebe o link de acesso, então, à aula gravada depois, tá? Se você tem algum amigo que se interessa, não está participando, se você conhece alguém que quer saber do tema, se você está aqui assistindo e queria que sua filha estivesse assistindo, minha mãe me mandaria isso. Então, manda para essa pessoa para que ela possa participar também. Ela vai conseguir assistir essa aula e aí depois ela vai
conseguir acompanhar a gente nos outros dias, ok? Então, olha só. Beleza, platisma? Deixa eu dar um confere aqui só. A quantidade máxima de toxina em platisma. Eu costumo colocar no máximo 20 numa primeira sessão, tá? Então, a gente tem que lembrar que 20 unidades. A gente tem que lembrar que algumas pessoas, quando perdem totalmente a capacidade de contração, podem estranhar. E aí, por isso, eu gosto de ir aos poucos, principalmente com quem ainda não fez. Então, assim, a primeira vez que a pessoa vai fazer, eu costumo colocar um pouquinho menos, tá? Deixa eu beber mais uma água aqui. Então, vamos lá. Então, saindo de platisma, vamos para lábio. Acho que nem preciso falar que esse lábio é meu. Né, pelas sardas, acho que dá para identificar. E aqui só tem toxina. O legal da toxina no lábio é que ela tem um efeito imediato. Juro. Assim, faz, para e olha. Esses dias a gente fez um lábio de uma paciente de um lado. Eu devia ter tirado foto. A gente fez no curso de toxina que a gente teve segunda. A gente fez um lábio, um lado, e aí o outro não. E a gente já consegue ver essa eversão na hora. O que acontece? Quem vai tratar isso? Paciente hiperdinâmico, paciente que tem muita mímica labial de compressão. Eu sou uma pessoa assim. Vocês pararem para ver, vai avaliando ali nos meus vídeos, eu fico o tempo inteiro fechando o lábio, fazendo força. Com quem? Com o orbicular. Ele é um músculo redondo, ele é um músculo do tipo esfíncter. Então, ele pega todo aquele volume e comprime. Então, ele não deixa verter. Quando a gente paralisa esse músculo que tem capacidade de compressão, quem atua? O que a gente falou aqui? O vetor. Atua quem everte. O que puxa para baixo e o que puxa para cima. E aí, esses músculos atuando, a gente consegue ver um aumento do volume labial. Tá? Então, quem a gente vai trabalhar aqui? Orbicular do lábio, orbicular da boca. Um músculo do tipo esfíncter. Onde? Vou fazer uma coisa aqui que eu não sei se eu posso fazer. Assim, ó. Um pontinho aqui, um pontinho aqui. Um pontinho aqui, um pontinho aqui. Quanto, Lu? 2 unidades. Tá dando para ver pouco, né? Então, aqui, ó. Um ponto aqui, um ponto aqui. Um ponto aqui, um ponto aqui. Embaixo, um ponto aqui, um ponto aqui. Então, eu faço mais ou menos 2 unidades, 2 pontos superiores, 4, na verdade, né? 2 de um lado, 2 do outro, e 2 inferiores. Os inferiores eu faço aqui, olha, nesse ponto, isso aqui chama barra reta do lábio. Então, eu coloco um pontinho aqui, um pontinho aqui. Agora, atenção, lábio. Ai, podia ter feito, apaga. Lábio, deixa eu tirar os outros, só para eu não manchar aqui. Atenção, então. Fizemos lábio. O que a gente tem que lembrar? Lábio movimenta. E quando a gente paralisa a movimentação labial totalmente, a gente vai ter um problema de movimentação, né? De comer, de beber, de falar. Então, quem nunca fez toxina em lábio, a mesma regra que eu falei em platismo, começa com pouco, tá? O segredo para tratamento de terço médio e inferior é começar com poucas unidades. A gente pode tentar 2, 3 vezes, anota na ficha do paciente, foi colocado 2 unidades, o paciente não relatou desconforto, ou foi colocada 1 unidade, o paciente relatou desconforto na hora de comer, o paciente relatou, e aí a gente vai acompanhando, tá? Então, coloquei aqui, angulação 10 graus, muito superficial. Eu vejo a cor do bisel. Por quê? Porque o músculo tá aqui, ó. Como é que ele funciona? Deixa eu apagar aqui para eu poder colocar. O músculo tá aqui. Vou até pôr essa foto no slide na aula de amanhã e eu vou começar com ela para ficar mais visual, tá? Então, a minha musculatura tá aqui. Ela emite, isso aqui é uma musculatura estriada, né? Uma musculatura esquelética. Ela emite feixes que vai se aderir na derme, certo? Por isso que a gente vê isso movimentando. O que eu quero paralisar? Eu não quero paralisar totalmente essa musculatura. Outra coisa que a gente vai ver amanhã é dose, o que a gente precisa, né? Qual a potência do Botox, qual é a ação e potência. Eu vou colocar aqui, olha, intradérmico, muito superficial, para paralisar mais a fibra que está ligada à derme do que realmente a musculatura, tá? Então, a gente faz os pontinhos ali, bem superficial, dói.
Dói muito, é o mais chato. Eu faço por último, porque senão o paciente desiste, vai embora. Então, dói, eu faço ele por último, acabou, a gente vê o resultado, ok? Então, faço esses pontos, reverte o lábio. Daí, a gente consegue já trabalhar um preenchedor depois disso, um fio, a gente consegue colocar outras técnicas. Mas se o paciente tem muita movimentação, contração, a gente tem que fazer toxina antes, porque não vai ter preenchimento que vai reverter esse lábio. Tudo ele vai jogar para dentro. Eu aposto que quem trabalha com preenchimento já teve aquele paciente que você coloca uma seringa, coloca 2 seringas e não vê a diferença. Então, ele fica sempre aquele lábio para dentro. Quando a gente coloca a toxina ali, a gente consegue, então, ter essa eversão até mesmo no seu preenchedor. E aí, vamos pensar. Eu gastei aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 unidades de toxina. O custo disso é muito baixo. O resultado é muito bom. Então, às vezes, o resultado que o seu paciente precisa, ele não está no seu investimento de 400, 450 reais de uma caixa de preenchedor. Ele está em 12 unidades de toxina. E a gente não fazia por quê? Porque a gente não fazia além do terço superior. A gente fazia tudo dentro do convencional. Certo? Beleza, lábio? Ah, outra coisa, lábio aqui, ó. Um ponto importante. Não marquei aqui, mas só pra gente já aproveitar. O lábio tá voltado para baixo. Quero levar ele para cima. Quem deprime? Depressor do ângulo do lábio. A gente vem aqui, coloca um pontinho aqui, coloca um pontinho aqui. Eu peço para o paciente fazer o movimento. Um ponto aqui, um ponto aqui. 2 unidades. E aí o lábio fica felizinho, ele volta para cima. Vou lembrar também de colocar uma foto disso na aula de amanhã. Esse ponto, ele é muito legal quando o paciente, sabe, tem aquela linhazinha de marionete, ele é o início do tratamento. Não tem como tratar marionete se você não sabe fazer elevador do ângulo do lábio, porque a gente não vai ter resultado. Vamos de nariz, então? Essa aqui é a Larissa, que era minha estagiária. Larissa hoje já está arrasando, atendendo em clínicas grandes de Belo Horizonte, sozinha também. E ela foi minha modelo para nariz. Olha aqui. Vou eu riscar a TV de novo. Olha aqui, então. Angulação disso. Angulação disso. Então, esse nariz é muito mais empinado do que esse. Tá preto no preto, né? Não sei se tá dando para ver. Mas a angulação dele, aqui. E a angulação desse, tá assim. O que foi feito, Lu? Um ponto de toxina botulínica. Para fazer isso, a gente fez um pontinho. Aonde? Quando a gente pega o nariz aqui, olha, sabe aquela marquinha que a gente tem de ficar virando o nariz para cima? Deixa eu ver se vocês estão me vendo, tá? De ficar virando o nariz para cima. Então, a gente vem aqui, bem nessa marquinha e coloca um pontinho de botox. 90 graus, dói também, tá? E você escolhe se você vai querer doer o paciente a boca ou o nariz primeiro. Põe aqui, 90 graus. 4 unidades de toxina botulínica. Tem um outro ponto. Aqui tá até dando para ver o furinho da agulha. Tem um outro ponto que a gente faz também, que é dentro do nariz. Então, a gente pega por dentro. Vamos imaginar que o meu ponto fictício é aqui, ó, na ponta. Eu venho por dentro do nariz, tanto faz com a narina, porque a gente vai central, e coloco 3 unidades de toxina. E aí a gente modela. Modelei o nariz empina. Ok? Lu, todo mundo, praticamente todo mundo. Só a gente vai precisar acrescentar em um ponto para aquelas pessoas que conversam mexendo no nariz. Sabe aquela pessoa que você olha, você está conversando com ela e você só consegue prestar atenção no nariz? Para essa pessoa, a gente coloca um pontinho aqui no depressor da ponta nasal. Então, pega 40 a 90 graus, entro aqui no depressor e coloco 2 unidades, desculpa, gente, 2 unidades de toxina. Cuidado com esse ponto, ele pode abaixar o sorriso. Então, esse é um ponto que eu só faço quando o paciente já mostra um pouco mais de gengiva, já tem um sorrisinho gengival ali, tá? Então, cuidado com esse ponto. Na nariz a gente não fez, mas a gente tem um ponto de toxina onde a gente fecha a aba nasal. Então, a gente tem dilatador da narina. Se a gente paralisa esse músculo dilatador da narina, a gente consegue fechar a aba nasal. Aqui no cantinho, então, 45 graus, a gente consegue pegar essa musculatura, beleza? Tem um material que vai ser enviado, então, amanhã no grupo, que a gente vai acabar de passar os outros pontos, né, sem ser do terço inferior. E aí ele traz, então, um pouco dessa descrição dos pontos, sugestões de unidades, sugestões de pontos e sugestões de unidade. Como eu disse para vocês, é um protocolo, é um passo a passo. Então, eu vou te mostrar ali como faz.
Só que durante esses dias eu vou te ensinar o porquê que se faz assim. Para você conseguir pegar tudo, olhar e falar, faz sentido, não faz sentido. Se não fizer sentido, você vai me mandar uma mensagem e falar, Lu, isso não faz sentido para mim. Você não acha aqui? E aí a gente vai desenvolver e a gente vai conversar. Ou, fiz, deu certo. Então eu vou passar o que eu uso, mas a gente está aberto a ir batendo papo e conversando sobre isso, ok? Então, nariz, beleza? Beleza? Posso seguir? Então vamos, deixa eu beber mais uma água, que eu tô falando muito. Acabou o nariz, gente. Então, olha aqui. Aqui, então, são as outras aulas. Deixa eu ver, eu venci tudo mesmo. Nariz, lábio, mento, platisma. E aí, nas próximas aulas, então, é aquele cronogramazinho que eu falei. Por que fazer toxina além do terço superior? O que você precisa saber antes de começar? Então, amanhã, o que eu vou contar para vocês? Por quê? Por que a gente põe? Como que a toxina age? Como que a gente vai agir em terço superior? Como que a gente vai agir nos olhos? Como que a gente vai agir glabela? Entender que nem toda glabela é a mesma glabela. A gente vai ver, né, então, que nem todo orbicular é o mesmo. Como fazer a técnica de orbicular para a gente minimizar o aparecimento de hematomas. Depois, então, dispora, botox é botox. Esse é meu título favorito. Eu acho que foi o título que eu achei mais legal. Como convencer o cliente a fazer a aplicação? Microtox, como se diferenciar, segurança na hora de fazer a aplicação e marcação. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas e vou respondendo todas que eu for achando, tá? Aqui, ó. Vamos lá. A Silvia. Ei, Silvia, deixa eu achar aqui. A Silvia foi minha aluna também. Silvia perguntou, numa harmonização, faria além do terço superior primeiro? Sim, sempre começa com toxina. E reduz a quantidade de preenchedor que a gente utiliza. Por quê? Porque a gente consegue elevar muito mais fácil. A gente consegue, então, ter um resultado de elevação de volume. Vou voltar aqui, ó, naquela paciente, na primeira paciente. Olha aqui o malar dela, o tanto que projetou. Então, eu utilizaria muito menos preenchedor. E isso tem uma adesão muito maior de pacientes, né? Porque quando a gente faz contas de preenchedor, a gente começa né? O paciente, às vezes, fica ali regulando os ml. E aí, então, a gente consegue ter um efeito muito melhor. Então, ele é sempre o meu ponto inicial. Fiz preenchimento. Como é que eu faço? Eu pego para o paciente e falo assim, plano de tratamento. Hoje a gente vai fazer toxina, você vai voltar daqui 15 dias para o nosso retorno com o preenchedor, aí eu vou colocar o fio, vou colocar as outras coisas. Ok? O Gabriel perguntou. Gabriel, eu conheço o Gabriel do Instagram. Vejo você sempre lá. Então, posso fazer toxina no lábio com uma maior diluição, que aí seria a técnica de microtox? Pode. Vamos lembrar que a quantidade de toxina é sempre o que importa. Quando a gente aumenta a diluição, a gente vai precisar, talvez, ali, né, de colocar mais um volume maior, que a gente chama de tracinhos, né, da seringa. Então, talvez eu tenha que colocar mais tracinhos. Mas, no final, a quantidade de unidade é a mais importante. Então, se eu falei aqui, olha, a gente vai fazer uma unidade, vou começar com uma unidade, ou depois duas, independente da diluição, a gente vai pensar em uma ou duas unidades. Beleza? Posso fazer botox em seguida, preenchimento? Se não for na mesma região, eu faço os dois juntos, tá? Se for na mesma região, eu faço no retorno do botox, só pra gente deixar ali paradinho a toxina, a gente não ter migração, não ter, né? Por mais que seja, talvez, camadas diferentes, se for na mesma região, eu não faço na mesma sessão. Beleza? Leise Lopes perguntou qual o valor da toxina. Então, a gente consegue comprar um frasco de toxina hoje. Eu acho que você deve estar perguntando o valor do frasco, né? A gente compra hoje, então, um frasco de toxina. Varia muito do volume, mas está em média aí de uns 700 a 800 reais um frasco de toxina. Se a gente compra mais volumes, talvez a gente consegue um valor menor. Ou se a gente compra, por exemplo, em grupos de compra, que aí junta um tanto de gente para comprar junto, o valor pode ser menor do que esse.
Michele, quando você diz que ao aplicar toxina dentro do nariz e depois modelar, não corre o risco da toxina migrar, a gente aplica ele mais profundo e a gente modela só no sentido que a gente quer a elevação, tá? E aí faz ele dentro e vem puxando a pontinha e a cartilagem. Nunca tive nenhum problema de migração de toxina nesse caso, por ser um ângulo de 90 graus, a gente coloca uma agulha de 6 milímetros toda. Tá? Então, ele está mais profundo do que onde mesmo a gente está tendo aquela maior movimentação. 4 unidades, pontinho. Então, a Brenda perguntou qual a quantidade de unidades no ponto acima do nariz. Brenda, eu estou tentando ver sua foto, mas eu também acho que você foi minha aluna da pós, né? Eu acho que a gente se conhece. Opa! Vamos lá, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Como funciona o retorno? Aplico hoje, daqui 15 dias retorno, esse botox que sobra pode ser guardado? A gente até falou um pouquinho disso também no Instagram. A bula da toxina traz 7 dias. Em clínica, a gente acaba preconizando 15 dias de toxina diluída. Se você não tem um fluxo muito grande de pacientes, talvez realmente essa toxina sobre. Quando você já tem um fluxo maior, você está sempre abrindo um frasco, então tem sempre um frasco novinho. O que é importante ali nessa conservação para você manter esses 15 dias? Manter a temperatura, então deixá-la refrigerada e tentar não ficar transportando, para a gente não ter agitação e variações de temperatura. Cuidado na hora da diluição, para fazer isso de forma mais asséptica possível. Mas então a gente preconiza em clínica 15 dias de um frasco aberto de toxina. Bula traz 7, tá? A bula do Botulift. A bula do Botox traz, acho que, se não me engano, 2 dias ou 24 horas. Mas em clínica a gente tende a utilizar por até 15 dias. Thaís Damasceno, como é a marcação do mêntulo? Deixa eu marcar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó, da Larissa Dá. Então, olha só, o músculo mentual, ele tem 2 bandas, né? Então, a gente vem aqui retinho, faz um pontinho aqui, faz um pontinho aqui. Coloco também 2 unidades em cada mento, em cada banda do músculo mentual. Tá? Então, bem retinho, 90 graus, a gente sente que está intramuscular, porque a agulha de botox que a gente utiliza, normalmente é uma agulha de 6 ou 4 milímetros. Cuidado com pacientes que têm muito preenchimento de mento, aí talvez seja interessante a gente pegar uma agulha mais profunda. 20 unidades de platisma no total, tá? Para as 2 bandas, eu coloco 10 e 10 na primeira sessão. Foi pouco, eu vou conseguir um resultado melhor, aí a gente pode colocar mais, talvez, no retorno, mas já costuma ser suficiente, tá? Aí a gente pode colocar 5 pontos de 2 unidades ou 10 pontos de 1 unidade, dependendo do que a gente perceber de área necessária a ser tratada. Como cobrar? Vantuil perguntou, Vantuil também é meu aluno da pós. Como cobrar toxina full face? Eu cobro, Vantuil, por região. E aí eu coloco, por exemplo, o terço médio como uma região, por exemplo, eu vou fazer lábio, depressor do ângulo do lábio, platisma, uma outra região. Hoje eu cobro cerca de 360 uma região de toxina, tá? Então eu vou acrescentando ali regiões. Cobro ali meu valor de terço superior, hoje está em média de 990, depende da campanha que a clínica está fazendo, e aí 360 por região a mais que a gente coloque. Certo? E aí, quando a gente vai fazer um Botox full face, eu gasto ali, então, em média, umas 70, 80 unidades de toxina. Muito obrigada. MC, eu acho que é Maria... Não vou chutar o nome, né? É o quê? Marcelo Carvalho. É o Marcelo, tá. Obrigada, Marcelo. Que bom que você tá aqui. Deixa eu ver aqui. Silvia, Carol. Carol tá aqui também. E aí, Carol? Carol também já foi minha estagiária. Fornecedores de toxina, posso? Realmente, aqui, olha, deixa eu ver. Caroline falou. Peraí, poderia passar os fornecedores? Posso, mas aí eu vou mandar no PDF, tá? Ou então eu mando no grupo, né? Tem uma aula sobre isso, né? Tem uma aula sobre... A gente tem uma aula sobre as marcas, e aí lá eu mando alguns fornecedores juntos, tá? Que eu já compro. Porque realmente é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Eu vou falar sobre isso
do transporte, tanto de ser falsa, né, como ela citou, quanto de ser bem conservada, né, dessa toxina que chega pra gente, ser uma toxina que tá boa ali. É isso? Tem uma última aqui, então, olha. Camila, eu sou estudante, tenho uma dúvida. Usa anestésico para fazer a aplicação nos lugares mais doloridos? Lábio pode usar. O lábio a gente pode passar o anestésico e depois tira. É muito rápido a dor da toxina. Então, normalmente eu não faço anestesia. Tem pacientes que pedem, a gente pode colocar um gelinho ou passar um anestésico tópico antes. Só é importante a gente lembrar de tirar esse anestésico todo antes da aplicação. Então, aí a gente pode fazer um anestésico manipulado de lidocaína. Eu gosto de fazer, em média, 23% de lidocaína, mas normalmente não tem necessidade. É muito rápido a aplicação, é muito tranquila a dor, então, normalmente eu não faço, ok? Então, vamos lá. Vou passar a senha de hoje, e eu acho que na hora que eu fui bolar essas senhas, eu ficava assim, gente, eu queria fazer alguma coisa mirabolante, e aí no fim, a senha de hoje vai ser o principal músculo que a gente viu. Então, a senha de hoje vai ser platisma. Anota aí. Lembrando que as senhas vocês têm que anotar para poder me mandar depois no e-mail que a gente vai mandar no grupo no último dia de aula e receber o certificado, tá? Então, voltando, para quem está no Instagram também. Quem está no Instagram, não é legal assistir por aí, vocês não conseguem meio que ler as coisas que estão aqui. A gente fez isso tudo pensado para o YouTube. Então, entrem no link que está na minha bio. Vocês vão receber um link, né, no e-mail para entrar no grupo de WhatsApp, para entrar no grupo do Telegram. É por lá que a gente passa todos os materiais. É por lá que a gente vai mandar o link da aula de amanhã. Então, entrem, se cadastrem por lá para a gente poder conseguir ter esse controle e vocês assistirem na qualidade que a gente planejou isso aqui para vocês, ok? Então, a senha de hoje é platisma. Eu quero todo mundo aqui de novo amanhã, então a gente vai ver o porquê, de onde, como faz sentido, como pensar sobre a toxina. E então eu quero todo mundo aqui amanhã. Eu coloquei uma fotinha aqui e agora eu vou me preparar, porque toda vez que vocês vão marcar, às vezes eu tô falando, eu tô mexendo, vocês viram, eu tenho mania de puxar o nariz pra cima, puxo o nariz pra baixo. Então eu vou fazer agora uma cara bonita para vocês tirarem um print e postar essa foto. Me marca para eu ver todo mundo que tava aqui. Tem um pessoal que... Calma que eu vou fazer a cara bonita ainda, eu tô falando. Tem um pessoal que eu já conheço, me marca para eu poder acompanhar vocês. Usem a hashtag, eu consigo acompanhar todo mundo que usa a hashtag. É uma forma fácil da gente se comunicar, vocês entre vocês e eu com vocês também. Então, calma que agora eu vou fazer uma cara bonita. Pronto? Deu? Então, pronto. Tira o print, posta essa foto, não me posta de cara feia e me marca, tá? Fiz, inclusive, a pose da minha amiga Indira, que ela sempre faz assim, que ela fala que esconde a barriga. Então, eu espero todo mundo aqui amanhã. Então, amanhã, depois, principalmente no final de semana, quero todo mundo aqui. Muito obrigada pela participação. E vamos conversando, vamos se comunicando pelo Instagram, eu tô lá também. E eu espero todo mundo aqui amanhã, gente. Boa noite e até!